Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus para você que nos ouve neste momento. Deus abençoe a sua vida aí do outro lado. Nós estamos de volta para continuarmos com a nossa pequena série sobre José do Egito, personagem que tem nos ensinado com a sua trajetória, personagem que a história da sua vida tem nos fazido extrair lições maravilhosas. E o episódio de hoje se encontra no capítulo 41, que vai do versículo 8 ao 13, porém não vou ler todos os versos, vou ler apenas uns 2 ou 3 versículos. E o texto vai dizer assim, olha, no versículo 8 do capítulo 41 de Gênesis: de manhã ele estava muito preocupado, e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou o seu sonho, os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi então capaz de dar a explicação. O faraó do Egito tem um sonho e ele, quando acordou, se acorda preocupado. Aqui já tem um ponto para a gente meditar nele. E ele manda buscar exatamente a sua equipe na qual ele tinha investido, chamada de os sábios do Egito, os adivinhos dali do Egito, e ele conta para eles o sonho, mas eles não puderam fazer nada. Interessante é a história de José do Egito com a de Daniel. José no Egito, Daniel em Babilônia. O rei Nabucodonosor tem 2 sonhos, uma grande estalta e uma grande árvore. Nenhum dos 2 sonhos pôde ser interpretado ou explicado pela ciência da Babilônia, nem tampouco pela ciência do Egito. Se você der uma olhada, o faraó também teve 2 sonhos. Um das vacas magras, um das vacas gordas. E ele não sabia como interpretar ou entender aquilo ali. O primeiro ponto que eu aprendo aqui é a preocupação do faraó. De manhã ele acordou-se muito preocupado. Como você se acordou hoje? Talvez você se acordou preocupado com alguma coisa que está acontecendo na sua vida, ou talvez você foi deitar-se ou foi trabalhar preocupado com algo que está acontecendo em sua vida, e você até tem buscado a solução, mas assim como o faraó do Egito e o Nabucodonosor, as pessoas não podem resolver, não têm podido resolver a sua situação, o seu problema. Tem sido assim a vida, não é verdade? Existem problemas na sua vida, existem problemas na minha vida, que por mais que as pessoas tentem, sabe, querido, fazer alguma coisa por nós, não conseguem. Sabe, o profissionalismo deste mundo, sabe, querido, a ciência desse mundo não consegue resolver os nossos problemas dependendo deles. Mas há um Deus no céu que poderá resolver essa situação. Depois ele vai dizer aqui, continuando, de manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz então de explicar ao rei. Aí no versículo 9, então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que eu cometi. O chefe dos copeiros agora está diante do faraó, e ele diz assim: agora chegou a hora de eu compartilhar com você, de eu contar um erro que eu cometi. Só que enquanto esse erro estava sendo cometido, tinha alguém sofrendo lá na prisão, esperando pela, sabe, querido, a comparação desse copeiro que tinha cometido o erro de se esquecer de José, entendeu? Lembra que quando ele interpretou o sonho, José pediu: olha, fale de mim ao faraó para que ele me tire daqui. Ele não fez isso. 2 anos se passou, Deus deu o sonho ao faraó, e agora eis a oportunidade de José então poder ser lembrado. A pergunta que eu me faço diante deste versículo é: nunca é tarde para a gente rever nossos erros e voltar atrás. Nunca é tarde, sabe, querido, para começar de novo. Nunca é tarde para pedir perdão. Nunca é tarde para pedir desculpa. Nunca é tarde, querido, para consertar
os erros que nós temos cometido e causado na vida das pessoas. Nunca é tarde demais para reparar na vida dos outros os danos que nós causamos. Talvez nesse momento Deus está falando para alguém aí do outro lado, sabe, que vem carregando um peso há muito tempo na sua vida por algo que você fez e que, sabe, não consegue se livrar disso. Não foi diferente com o copeiro. 2 anos e ele disse, isso estava me pesando e agora eu preciso confessar esse erro. E o erro que ele cometeu foi exatamente esse, foi falar de José ao faraó, uma pessoa que tinha ajudado ele tanto. Talvez nesse momento tenha alguém sofrendo por causa dos erros que você cometeu. Talvez nesse momento tenha alguém angustiado, depressivo, ansioso, ou talvez até tirou sua vida, alguém que você sabe que tirou a vida por causa de você. Talvez tenha nesse momento, você sabe que tem alguém que teve um casamento destruído, uma família destruída por causa de você. E uma outra coisa que eu aprendo aqui, nunca use o tempo como desculpa para não voltar atrás e rever os seus conceitos errados. Pedir perdão, reconciliar-se. Porque, sabe, querido, as pessoas têm bom em usar o tempo como uma desculpa, como uma pedra para encobrir, então, os seus erros, para tentar, então, camuflar e não fazer aquilo que deve ser feito. Será que você é essa pessoa que tem colocado uma pedra, tem usado o tempo como uma pedra e uma desculpa para não voltar atrás, pedir perdão, se reconciliar, começar de novo, se humilhar? Talvez seja esse o seu problema. Nós somos bons em fazer isso. Usar o tempo como desculpa para os nossos pecados. Dizemos assim, já faz muito tempo, não há mais necessidade, eu acho que ela nem mais está lembrada disso. Aí é que você se engana. Nós, seres humanos, temos a facilidade de uma coisa ruim que alguém faz com a gente passa anos, décadas e nunca se esquece. Uma coisa boa temos facilidade para esquecer, mas uma coisa ruim tá lá. Sabia disso? Por isso que eis o momento de você, quem sabe, pedir perdão. Não gostaria você de rever seus conceitos e pedir perdão? Bem, depois que ele conta tudo isso, se confessa diante do rei, aí agora o rei manda chamar José e essa história continua. Mas esses são os pontos que eu trago para a minha vida e eu espero que você também leve para as suas. Nunca é tarde para recomeçar. Tire esse fardo de sua vida, eu também preciso tirar da minha. Pedir força a Deus para então poder seguir em paz. Já imaginou no alívio que esse chefe de copeiro sentiu ali? Saber que agora fez aquilo que deveria ser feito? Talvez o motivo do seu sofrimento seja esse, é que você sabe o que tem que fazer, mas ainda não fez. Esse é o problema. Mas que Deus te ajude a fazer. Em nome de Jesus. Amém.